Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley e estou mais uma vez com vocês aqui no podcast da família Atitude. E hoje estou com uma pessoa muito especial ao meu lado, Monique, minha digníssima esposa, está aqui comigo, abrilhantando essa mesa. Mas eu tenho mais uma senhora para apresentar já, fiquem tranquilos, que aí o seu cônjuge irá falar a mesma coisa que eu, viu? Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou Monique do Wilkley. Nós somos casados para sempre e somos pais para toda a vida de Ryan com 30 anos, Patrick com 21, Eric com 18 e Kaique com 12 anos. Agora só um minutinho, galera. Esse é o nosso cumprimento oficial do Casados para Sempre. E hoje nós temos aqui na mesa um casal convidado abençoadíssimo. Amém. E eu fiz questão, de estar aqui fazendo o cumprimento, do nosso Casados para Sempre, porque eles são os pioneiros do Casados para Sempre aqui na Igreja Batista Atitude. Eu estou aqui com o Carlos e a Gilce. Apresente-se aí para o público. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Nós agradecemos o convite. Eu Amém. sou o Carlos da Gilce. Eu sou a Gilce do Carlos. Nós somos casados há 35 anos. Casados para sempre há 35 anos. E somos pais para toda a vida do Carlos Silas e do Isaías. Isaías, meu caçulinha, com 32 anos, e o Silas com 33 anos. Caçulinha. E temos um netinho, Bento, Um Bento de 4 anos. Glória a Deus. Que isso, hein? A Gilce não esquece Coisa boa, hein? beijinho, gente. esquecer. Não pode, né? O amor da vida vai ficar como? Seu beijinho? Isso, seu beijinho, não tem como. Que bênção, hein? Vocês sendo avô. Nós vamos ser vovôs também. Agora em dezembro, do Ryan, que está com 30 anos, E a nossa nora Maiara está carregando a Maria Lina, uma princesa no meio de tantos homens, Eu falei de 4 homens e agora ela vai se sentir a rainha, O xodó da família. E assim, tá todo mundo já babando, Imagino como é que deve ser vovô, Carlinhos? É bênção? Bênção mesmo. É uma delícia. Bom, E também a responsabilidade da gente ministrar a outra geração, Então, eu me sinto privilegiado, de ser avô, A gente carrega essa responsabilidade, Carlinhos? E eu vejo assim que a Bíblia deixa isso bem claro, Ensina o filho no caminho que deve andar, na sua velhice jamais se desviará. Isso passa para as nossas gerações, Tem uma promessa, na palavra de Deus sobre isso, que as suas gerações serão abençoadas. E a gente sendo o quê? Obediente a Deus, Falando em obediência, eu queria saber de vocês como é que iniciou essa história de amor aí, tão incrível, do Carlos e da Gilce e do Carlos. Vocês se quando, como, onde? Gente, praticamente um túnel do tempo, É, isso aí, vamos lá. Então, nós tivemos um namoro bem longo, amor? Foram 4 anos e meio que ele me enrolou. 4 anos e meio. Te enrolou? Foi, porque ele Ô, Carlinhos. saiu do... Ô, Carlinhos. Ele saiu do Rio, foi fazer escola militar. Então, nesse tempo, realmente nós tivemos... Está justificado. Isso, Tá justificado. justificou, mas... Perdoa. Tá bom. Então, nós temos 35 anos de namoro, 4 anos e meio. 35 anos de casado, mais 4 anos e meio de namoro, noivado. Praticamente então, 40 praticamente anos. 40 anos. Uma vida, gente. Que eu estou ao lado dele, Glória a Deus. E o nosso início de namoro foi numa data bem simbólica, amor? Sim. Realmente é um privilégio, ter essa linda mulher como esposa. Deus me presenteou, com uma esposa maravilhosa, Amém. E realmente a gente iniciou, numa data festiva, esse namoro. E qual foi a data? Ó, a curiosidade aqui do casal. Foi no 31 de dezembro de 1983. Olha que lindo. Nossa. Último e primeiro beijo do ano. Isso, então foi uma data Teve o linda, último e o primeiro inesquecível. beijo. Nunca Que vou benção. esquecer. Nunca vou Jamais. esquecer. 83. 83. Uau, 40 anos juntos. Então, esse ano a gente completa 40 anos. de namoro. Gente, a gente, assim, tem um orgulho muito grande de ouvir essas histórias, sabe? E mais um orgulho ainda, e pra gente, como você falou aqui, Carlinhos, pra gente que é um privilégio receber vocês, sabendo que vocês são os pioneiros aqui, do Casados para Sempre na IBA. E, na verdade, não era na IBA, era na antiga IBC, IBC Barra. E hoje vocês são os coordenadores de todos os cursos, do Ministério da Família, Mas como é que começou essa história na IBA aqui? Vocês vieram de uma outra igreja ou já vieram direto para cá? Como é que foi a história? Nós sempre trabalhamos no Ministério de Família e
nós éramos da Igreja Batista de Cascadura. Tijuca. Nós casamos na IBA nós casamos na Igreja Batista da Tijuca. Da Tijuca. Né? Depois eu tive que ir para Salvador e lá nós, bem dizer, iniciamos, né, o nosso ministério numa igreja bem pequena, Itapuã. Né? Em Salvador. Em Salvador, lá em Itapuã. Em Salvador. Depois, transferido para o Rio, nós frequentamos a igreja de Água Santa e depois fomos para a igreja de Cascadura, aonde realmente exercemos o ministério de família. Lá implantamos um ministério de família e trabalhávamos na época com o encontro de casais. Né? Era um formato assim, bem diferente. E esse formato a gente conseguiu trazer para cá também, para a Barra. Né? Nós conseguimos fazer alguns encontros de casais. E três encontros, eu acho. 3 encontros. 3 ou 4 aqui na Barra. Isso, quando vocês chegaram aqui na Barra... Qual ano foi? Nós chegamos aqui em 2005. 2005. E não era uma igreja bem pequena. A igreja estava bem no início, né, Carlinhos? Bem no início. A gente tinha mais ou menos assim em torno de 50 membros, né? Rio Mar. E a gente só tinha casinha só culto no à noite, bem pequenininha. Né? Só tínhamos culto à noite, né? E depois começamos a trabalhar com culto ou melhor, só tínhamos culto à noite, à né? noite. E depois passou a ter culto também à noite, né? De manhã. De manhã. Porque de manhã era a escola bíblica, né? Não tinha escola, não tinha atividade, então era só era só à noite mesmo. Aí Era depois só à colocaram um culto na parte da manhã, porque a igreja era pequena, começou a encher, provavelmente, né? Isso. Pelo que a gente... Era o projeto de trazer os membros, né? Mas não tinha cultura na região da Barra. Entendi. O pessoal ia muito para a praia. Para praia, atividade, Sim, tênis, né? E eu me lembro naquela época, quando a gente começou a pensar no culto de manhã, e tinha um membro muito querido nosso, Edésio, né? Ele era general, né, do Exército e tinha uma perna, parecia jogador de futebol antigo, né? Porque agora, jogador de futebol, a perna é bem... Jogador de futebol agora parece com a minha perna. E ele falava, Carlos, olha só, de manhã não, de manhã eu gosto de jogar o meu vôlei. Na praia, o cara... Então, e era interessante que as pessoas vinham de bermuda, né? Aquela bermudinha descontraída. Então, era o culto somente à noite. E depois a cultura foi mudando. Né? Foi muito legal. Tá. E aí vocês vieram nessa época de 2006 para a igreja, 2005. Nós começamos ter um contato com o pastor Josué em 2004. Quando foi em 2005, a gente já estava realmente migrando já para a igreja. Porque até fomos convidados pelo pastor Josué, né? Na época, tinha um ex-membro da nossa igreja de Cascadura que falou para ele da gente. E ele ligou para a gente. Vem para cá, a gente está precisando de um apoio no Ministério de Família aqui. Eu sei do trabalho que vocês desenvolveram. E o Carlinhos não queria vir, não. Não vou para Barra, é muito longe. No primeiro momento, como a gente morava bem distante daqui, né, e a gente resolveu vir. Aí o pastor, como sempre, visionário, né, aí ele mostrou, não, nossa igreja vai ser uma referência de família aqui, eu gostaria que você iniciasse esse ministério aqui também. E ele começou a desvendar todo o sonho dele, né? E a gente falou, pô, caramba, meus filhos, adolescente, não tem adolescente aqui, não tem ninguém. Como é que eu vou vir? Que desafio, hein? Que desafio. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí acabou que a gente aceitou, e a gente acreditou na visão que Deus deu para ele com relação à família. E daí a gente passou a caminhar. Então, e quando vocês implantaram, no caso, né, o formato que você falou, Gilce, sobre o encontro de casais, né? Vocês trouxeram esse formato para cá que vocês já trabalhavam, já tinham a experiência, né, sobre isso, né? Ok. E aí já conseguiram fazer logo um encontro no ano que vocês chegaram aqui ou não? Em 2005, nós começamos reunindo os casais e nós fizemos nosso primeiro jantar dos namorados, né? Em 2005. Com 7 casais. 7 casais. Foi, assim, lindíssimo. Fala assim, uau, 7 casais. Foram 7 casais, a igreja era muito pequena. E ali nós começamos. Muito entusiasta com tudo que a gente conseguia realizar.
E em 2006 foi que nós fizemos o treinamento. Em 2005 nós já fizemos o treinamento. Só contar no Casados para Sempre. Uma história muito interessante que aconteceu quando a gente fez esse jantar no Bar Square. Uhum. E a gente fez jantar, reunimos ali os 7 casais. Eu tinha comprado um carro, né? Um carro muito bonitinho. Estacionei o carro. Quando saímos do jantar, realmente quebraram o meu vidro, roubaram o meu rádio. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou na Barra. Eu saí lá de Rio para ser roubado aqui. Eu pensei que a coisa aqui fosse diferente. Tudo igual, eu estou no Rio de Janeiro. Aí eu não esqueci mais. Aí eu falei, meu Deus. Era outro formato. Barra Square, ele tinha um estacionamento na frente. Lembro como é que era, eu lembro ali. Caramba. Então eu recebi esse choque, assim. Mas Bem-vindo à Barra. Bem-vindo à Barra. E aí a gente continuou, né? E aí vocês, então, fizeram esse jantar e tudo mais. E aí o Casados, vocês já ministravam Casados nessa época ou vocês vieram a fazer aqui? Como é que foi a história do Casados na IBC, no caso, na época? Isso, em 2005 nós fizemos o treinamento do Casados para Sempre aqui na IBA. Né? Na IBC, né? IBC. Fizemos o treinamento, foram alguns casais, inclusive Nilza e Aquino, foram um dos casais que fizeram o treinamento, e alguns outros. E em 2006 nós fizemos a primeira turma de Casados para Sempre. Começamos com a turma completa, com líder em treinamento, eram 7 casais, e concluímos com 2 casais. Né? Então, foi Quimico, Wagner, né? Eu lembro da Quimico. Quimico, isso. E o Heriberto e Edith. Né? Concluíram o curso, mas não desistimos. Né? Começamos a fortalecer, a treinar. E somente em 2008 que a gente fez a segunda turma. Né? Então, a gente iniciou... Um ano, startou em 2006, um ano ficou em recesso, aí voltou em 2008. A gente foi com outros projetos. E também muito interessante, quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente foi fortalecendo a nossa estrutura de casais. Fizemos 2 retiros, né? Fizemos um retiro no Carnaval juntamente com a PIB de Copacabana e depois a gente organizou também um retiro de casais Acho que já foi em 2009. de retiro aqui da igreja, né? Em Itaboraí, né? E muito interessante que hoje a gente faz na suíte, mas nesse retiro é muito engraçado, o que a gente fez era ventilador de teto. Ventilador de teto. Verão, aí, enorme. A prova de amor é literal, né? Com o pastor Josué, imagina, o pastor Josué dormindo no ventilador de teto lá. E incrível que no domingo, né, veio a família dos Estados Unidos, né? Dele, né? A família a família da Bianca, Bianca. né? Aí foi lá, a gente passou um domingo maravilhoso, piscina, então um sítio em Itaboraí. Mas para a coisa ficar melhor, a luz acabou. A luz Nem acabou. o ventilador de teto. Foi Aí total. ficamos sem o ventilador de teto. E hoje a gente tem o privilégio de participar de grandes resorts, né? É verdade. Então eu louvo a Deus por isso. Os começos, eles são, na verdade, para testar a gente. Vocês passaram pelo teste da prova, literalmente. É literalmente aquilo, o inimigo tentando, vai lá, eles não vão desistir, não vão querer, não. Aí Jesus está tranquilo, eles são meus, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu sei que eles vão suportar, são resilientes. Mas aí vocês, em 2008, então, começou a primeira turma do Casados? Segunda turma. A segunda... Primeira foi o de treinamento. Veio um casal líder para treinar vocês. Fizemos o treinamento em 2005. Vocês fizeram. Primeira turma em 2006. Em 2008 nós fortalecemos. Esperamos os casais que tivessem uma estrutura para o curso poder avançar. Então, para vocês terem noção, já foi José e Silze, né? O Vinícius, que hoje é pastor lá da Zona Sul. Alguns casais participaram do treinamento. Vocês pegaram a tropa de elite, né? Isso, foi a tropa curso de elite. Bom, né? Bom. Lu, Paulinho e Lu, né? Então, foi uma turma, e daquela turma ali já se formaram 4 turmas depois, no próximo semestre. Todos viraram líderes, né? Isso, o José virou líder. Então, viraram nem líderes. todos, né? Mas tivemos alguns líderes ali. Mas foi bênção porque aí multiplicou rapidamente, né? Exatamente. E aí foi crescendo o Casados. Aí foi crescendo. Então vocês começaram com uma turma. Uma turma. Passou depois para
no segundo, que foi 2008, foram uma turma de novo. Uma turma de novo, e depois no terceiro foram quatro turmas. Que saíram daí. E aí daí não parou mais. Multiplicação. E hoje a gente está com pouquinha turma hoje, né? Hoje, de casados para sempre, são 33, né, amor? 33 Acho que é turmas. 33 isso ou 32 por semestre, turmas. né? 33, só isso. Para quem começou com uma, de repente então, 33 4. turmas fluindo junto. Hoje a gente está fazendo aí, ao ano, a gente faz em torno de 64 turmas, né? Então, demais. é muito interessante que a terceira turma já foi com Alexandre Simone. Alexandre e Simone já participaram da terceira turma. Então, quer dizer, são os coordenadores hoje do Casados aqui, da IBA, e assim, foram fruto daquilo que o pastor Josué teve a visão e que vocês abraçaram a visão, compraram, né? E foram para dentro, mergulharam de cabeça, deram o start e começou a gerar líderes, começou a formar líderes. Formar líderes. E hoje a ideia sempre foi essa, formar líderes, para o negócio ir avançando. Para ir avançando. A ideia é a ideia de multiplicação, né? Então, você capacita e a gente tem um tempo muito rápido para que você consiga produzir um líder, mostrar para ele que resposta a ele, mas ele tem que vivenciar o processo. Sim. Então, como continua até hoje, né? Eu preciso fazer o curso, sentir aquilo transformando a minha vida, transformando a minha família, meu casamento, e a partir dali eu estou apto, eu quero aquilo ali, eu quero fazer parte desse processo. Na verdade, nós somos curados para ser curados. Exatamente. Então, Benção, o processo hoje continua assim em todos os cursos. A gente tem mais ou menos uma história referente a isso, de pessoas que foram fazer um treinamento. Foi quando eu fui fazer, né, o curso, eles foram achando que estavam indo fazer um treinamento. Entraram como casal aluno, mas não, estou treinando. Só vou passar pelo curso para aprender a ferramenta. Uma ferramenta que eu vou ministrar. O nosso sonho é ministrar para casais. O nosso chamado é esse. Toda a lição, imagina, eu era o único cara que estava chegando no evangelho, tinha, sei lá, 6, 7 meses de convertido, ainda era aquele crente girafa, né? Estava com o corpo no mundo, a cabeça na igreja, ou o contrário, enfim. Estava sempre assim, né? Uma hora uma coisa, uma hora outra. E aí, através do Casados, que realmente eu fui alcançado. E aí, como tu falou, Carlinhos, Deus é bom mesmo, te deu uma varoa valorosa e também me deu, meu irmão. Essa orou por mim, viu? Amém. Ela orou, não desistiu, eu sou fruto. Amém. E tinha um casal na nossa turma, nós fizemos em 2012. Nós fizemos na Maranata de Campo Grande. E nós não éramos ainda da Atitude, apesar da Monique ter sido da IBC, né? Monique foi da IBC em 2000 e quanto? 2004. 2004. E os nossos filhos, o Patrick e o Eric, frequentavam a escolinha, a salinha, aquela coisa toda. Da Paula era Bianca, não sabia? Bianca. Eu conheci o pastor Josué na minha casa. Ele foi lá em casa, a Monique participava da célula na casa dele, me chamava, eu, que mané célula, que coisa de igreja. Eu, católico, achava que era católico, né? Achava que eu já conheço Jesus, conheço Deus, nada. O pastor Josué chegou lá, um dia de semana à tarde, eu estava em casa com a bíbliazinha. Aí a Monique, o pastor vai vir aí fazer uma oração e tal, não sei o quê, tu se importa? Eu falei, não, oração sempre é bem-vinda. Aí chegou ele lá, do jeitão dele, né? E aí, tudo bem? Tô sabendo que tu é Flamengo, que não sei o quê. Pô, vamos sentar e vamos falar, vai. Aí a Monique trouxe um café, a gente sentou, começou a falar de futebol, e ele falando de futebol, só futebol. E pá, não sei o quê, porque lá na igreja tem atleta, o fulano tá lá, o ciclano tá lá, que não sei quem, tá todo mundo. Pô, vai um dia lá jogar um futebol com a gente e tal. Rapaz, esses caras participam de um culto de atletas. Pô, tu podia um dia, né? Deixa eu te falar de um negócio que tá aqui na Bíblia. Pronto. Aí começou. Porta, aí jogou a semente. E a semente foi plantada ali, em 2007, pelo pastor Josué. 2006 ou 2007, né? 2007. 2007. Rapaz, e passou o tempo. E aí tu vê, só fui me converter em 2011. Entregar a vida para Jesus mesmo. É que eu digo que é a mulher de oração, né? Desde lá, que ela estava em 2004, e foi indo, né? E aí Jesus foi fazendo a obra. Quer dizer... Persevere, mulher. Com certeza. Tem que perseverar. E o Casado é essa linda ferramenta que vai treinando pessoas. Nós somos frutos. Foi o que aconteceu com a gente. A gente se entregou e hoje nós continuamos ministrando, né? Quando nós éramos da outra igreja, que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Barra, nós implantamos o Casados para Sempre lá. Lindo, olha. Deus usou a gente, os nossos líderes, que eram da Maranata, vieram nos ajudar a fazer a implantação. Ajudaram, nós implantamos e começamos com 3 turmas. Nós ministramos uma, vieram 2 casais líderes com mais 2 turmas. Nós formamos naquela 15 casais. Né? Dos 15, nós formamos ali pelo menos umas 5 turmas.
Você vê a De questão cada turma saiu um líder. uma questão da multiplicação nos cursos. E você falando isso aí, como você foi alvo desse processo, como ele é canal de transformação das famílias, Sim, né? Como totalmente. os cursos eles chegam assim para e recebe qualquer um, né? Hoje em dia a gente já trabalha tendo uma perspectiva, como a gente tem um número de inscritos muito grande. Sim. Nossa prioridade é aquele casal que coloca assim: qual a sua igreja? A gente sempre pergunta. Ele fala: nenhuma, não tem igreja. A gente sabe que é evangelístico. Estou visitando. O ministério evangelístico do Casal de Coração. Visitando a IBA, eu falei: você já tem. Quando ele fala nenhuma igreja, eu falei: em nome de Jesus, você já tem. Já tem. Você já tem a sua casa. Já pesca, né? Exatamente. Então, ele é um instrumento de transformação, de restauração e de salvação. Sim. Então, isso é um ponto muito importante para a gente frisar no casal. Eu Não sou é só um testemunho, curso, né, disso. Eu tô falando, estou aqui na bancada hoje, eu digo, eu estou líder, estou como líder, estamos, né, como líderes de casais. Estamos aqui à frente do podcast da família. Será que nos meus melhores sonhos eu sonhei um dia estar aqui? Amém. Imagina, um rapaz que trabalhava com música secular, cantava, dançava com músicas seculares. Minha vida era música secular. O Espírito Santo trabalhou tão forte na minha vida através do Casados que no final de 2012 eu larguei a minha carreira artística secular para fazer outra coisa que não tinha nada a ver com música e me dedicar à obra de Deus. Amém. Como vem fazendo até hoje. E assim, o Casados é o ministério do nosso coração. Gratidão, né? Como gratidão. E a gente vê a restauração. E eu creio que o nosso testemunho alcança muitos casais, sabe? Com E certeza. a gente costuma fazer nossa primeira aula o nosso testemunho. Nossa primeira aula é o nosso testemunho. Como Jesus restaurou o nosso casamento. Amém. Eu entendo assim que essa igreja aqui, nós nos apaixonamos por ela, até porque nós fomos recebidos numa célula, né? Nós éramos da célula do Edésio, né? Assim que chegamos aqui, nós já fomos logo integrados, abraçados, né? Já numa família, né? Em uma célula, e a gente vinha de longe, lá do interior. Campos Afonso. Lá do Campos Afonso. Né? Não existia Transolímpica. Não existia. Casa do Catonho. Não existia. E a alegria muito grande quando a gente chegava lá na célula, no Riviera. Chegávamos na célula, éramos tratados assim com tanto carinho. Era Onelésio. E meu filho estava iniciando teclado. E aí ele tocava o tecladinho dele lá bem. Eles adoravam, né? Claro, só para agradar os pais, né? Mas, não, ele já tinha. Mas ele tocava algumas coisinhas. Ou seja, os meus filhos também cresceram nisso. E foram integrados rapidamente. E rapidamente eles foram líderes de célula, né? Se integraram em célula. E a gente trabalhou com os cursos. Mas é muito interessante a gente ver que a célula é muito importante. Sim. Né? Por mais que a gente faça os cursos, mas você integrar a pessoa na célula, fazer com que ele se integre também à igreja como um todo é muito importante. Então, porque a gente tem 3 meses ali cuidando. Depois termina, tem que dar continuidade. Então, eles têm que ingressar numa célula. E eu costumo dizer assim, que uma coisa que nos dá base é cada vez mais a gente aprender e não parar num curso só. E aí a gente deu continuidade no PAS, depois fizemos o CRAU, e depois aí ele foi para o currículo de hombridade, para os currículos de mulher. Porque a gente precisa ser tratado cada momento na nossa cada área da vida, né? Os cursos, assim, eu me apaixonei pela visão da IBA, justamente isso que o Carlinhos acabou de falar. É uma visão celular. Então, nós éramos uma igreja com visão ministerial. Nós éramos líderes de ministério. Então, o ministério aqui, a responsabilidade é grande, como vocês são líderes de um ministério, muita responsabilidade, é muito trabalho. Só que você não tem muito aquele momento de comunhão, aquela coisa, né, de estar ali integrado, você fica trabalhando pra caramba, né? Você falando isso aí, eu tenho nós temos uma história bem interessante, porque nós éramos uma igreja de ministério, né? Só que nós tínhamos o estudo bíblico em casa pesado, era uma célula, né? Uma célula. Então, na Vila Militar, onde nós morávamos, né, na Vila da Aeronáutica, todos os meus vizinhos compareciam lá em casa para... Uma mini igreja. Era uma mini igreja. Então,
dali, hoje eu tenho vários líderes em várias igrejas que saíram daquele trabalho Foram lá frutos de do casa. trabalho que vocês implantaram lá. Então, lá em casa era um local. Ou seja, uma casa evangelística, né? Era uma casa, quer dizer, depois nós fomos para uma igreja em célula, mas a gente já vivia em célula. Já vivia. Antes. Por isso que se adaptaram rapidamente. Exatamente. Porque esse formato é muito gostoso, né? Você começa a ter comunhão. E eu lembro que a Monique participava da célula e falava, pô, mas que tanto que faz na casa dos outros, né? Privilégio, fui na célula da casa do pastor Josué. Nós também participamos um período lá da casa do pastor Josué. Ali no prédio, ali na... Isso, no prédio. Do lado ali. da Ponte Lúcio Costa, né? A gente É morava ali pertinho. Ela ia, vamos lá, é bem perto, vamos lá. Eu falei, que eu vou pra casa dos outros, o quê, pá? Que isso, nem conheço ninguém. Gente, é interessante que o curso Casados para Sempre, que a gente sempre teve como alvo a gente cuidar de família e cuidar de casais. Exatamente. Mas a gente percebeu, ao longo dessa caminhada, que que alguns casais chegavam no curso Casados para Sempre com alguns problemas muito complicados. E aí a gente começou a falar assim, vamos trabalhar com o ano também, antes do casamento. Antes do casamento. Né? Uhum. E aí foi aí que a gente trouxe o AN e o Paz para toda a vida. Então foi simultaneamente. Casados, o primeiro, ok. Depois vocês entenderam que havia uma necessidade de preparar o pessoal para o casamento. Uma prevenção. O casamento chegava muito destruído. E lógico que entrou a questão do Paz, porque muitos casais apresentavam um problema de paternidade, né? Antes do Paz veio o CRAU, né? Finança. Em 2009 nós já fizemos treinamento de... Veio logo o CRAU. Que é um dos problemas também de separação grandíssimo na questão financeira, né? Até porque a gente sempre trabalhou naquela situação de trazer uma ajuda, trazer um auxílio, né, aos casais. E aí a gente identificou alguns pontos. Foi aí que a gente começou a trabalhar com o curso CRAU, né? Trouxemos uma equipe de São Paulo aqui para dar treinamento e trabalhar o Paz para toda a Vida e o AN. Né? O CRAU já era ligado ao UDF nessa época? Já era da UDF, né? Era o mesmo coordenador. Quem veio aqui foi o Paulo. Né? Entendi. Então Paulo, quer dizer, vocês praticamente pioneiro no negócio também, né? Porque entenderam que é uma ferramenta muito, né, importante para o casamento, né? Que trata a finanças, né? É tão importante que Jesus falou mais de 2.350 vezes sobre finanças na Bíblia. Então vocês tiveram essa percepção logo tratando os casais, né? Nessa época a gente já tinha hoje o nosso líder de ministério, Josiel. Em 2009 ele já estava com a gente, eles chegaram em 2008, né? Fizeram o curso, em 2009 já com ele, ele já assumiu o CRAU. Aí ele já assumiu dali o Josiel. Assumiu o CRAU e depois ele assumiu o ministério, porque eram vários braços, né? Era o encontro de casais, era o jantar de namorado que a gente já tinha naquela época. O retiro a gente já tinha iniciado, né? No primeiro, o Josiel foi só convidado, depois ele começou a coordenar isso. E nós ficamos só com a parte de cursos. Entendi. Com a implantação, com a gestão e tudo mais. Como vocês fazem aqui todo semestre, divisão das turmas, salas, essa coisa toda, né? Então, nós ficamos e o Josiel assumiu o ministério como um todo. Então, entendi. Então, o Josiel, como está hoje, então, desde quando que ele assumiu essa função lá? 2010. 2010. Aí ele veio, ele e a Gilce assumiram o Ministério da Família. Ele é Gilce. A Gilce está aqui. Todo mundo fala isso, chama a Gilce de vocês, toda hora, é normal. Então, Josiel e Silze assumiram em 2010. E aí, mas eles já ministravam o CRAU também? Já ministravam o CRAU. Mas casados eles chegaram a ministrar? Ministraram também casados? Todo mundo ministrou. Todo mundo ministrou. Então eles começaram casados, Edgar e Débora, aí veio essa tropa, né? Pelotão de elite, né? Que tá aí até hoje, né? Pelotão de elite tá aí até hoje, né? É a tropa do faz tudo, né? Isso aí é um outro diferencial. Como esse chamado, que é um chamado, né? Trabalhar com família é um chamado. Só Deus botando no coração. Como esse grupo é unido. Verdade. Então, um grupo que foi em 2008, nós estamos juntos trabalhando, né? Quer dizer, é muito tempo trabalhando juntos. A gente quando chegou aqui, nós viemos fazendo através do CRAU, né? Nós viemos... Quem foi que indicou o CRAU, Monique? O que aconteceu? Quando eu vim para a Barra, eu comecei na Atitude. Depois eu fui para uma igreja mais próxima da minha casa. Na Barra, que a gente estava. E o Wilkley não era convertido. Aí ele foi para a minha igreja que eu estava, quando ele se converteu. E aí depois, os nossos filhos voltaram para a Atitude. Começaram a frequentar a célula da Atitude. Né? Foi
Letícia, né? A filha da Michele. Que convidou ele. A Michele Bolsonaro, que também tinha congregado conosco na antiga igreja. Nossa, e eles vieram para cá, eu nem sabia que ela estava aqui. E a filha, muito amiga dos nossos filhos, que eles eram da juventude, né? De criança, adolescente lá, ela veio e começou a convidar eles. E eles começaram a gostar do formato, se integrar. Só jovem, porque a igreja, no formato ministerial, chega um momento, e às vezes, se não fizer muita atividade, o jovem começa... Jovem é complicado, a gente já sabe disso, né? Qualquer coisa enche o saco do jovem, mas né? Mas não era complicado, não. Enche o saco. Cara, enche o saco. Meu irmão, jovem tudo enche o saco. Tanto que eles enchem o saco rápido, né? É uma velocidade. E a gente começou a conversar, eu falei, Monique, eu não acho legal eles estarem lá e a gente aqui. Aí nós fizemos o CRAU. Foi tu que pesquisou, né, sobre o CRAU, não foi? No ministério, né, aqui, ela pelo site, enfim, fez a inscrição, nós fizemos. Fomos até da turma de Fábio Elane, Fábio que faleceu, Fábio né? Elane, isso. Nosso abençoado Fábio, foi bênção, eles foram bênção na nossa vida. E aí foi ali, a gente começou a frequentar a igreja, vem nos cultos, célula ainda não. E aí a gente descobriu que tinha uma célula no nosso condomínio. Uma não, tinham várias. Indicaram para uma e não pude ir no dia. Aí foi para uma outra. E nós fomos abençoados e dali a gente multiplicou a célula. Viramos líderes de célula, né? Os nossos filhos em célula. A lei da multiplicação, A lei da multiplicação. E os nossos filhos em célula. O Patrick, né, que é o nosso mais velho, porque o Ryan é filho... Uma namorada que eu tive, né? Nós moramos junto um tempo, não fomos casados, o Raya, mas é filho de coração de Monique, a gente aprendeu isso, né? Monique sempre tratou ele como filho, né? Desde os 7 anos. Então, quer dizer, já acompanho o Raya há 23 anos. Então, por isso que eu disse que nós vamos ser avós, né? E ela tá toda boba que vai ser vovó. É neta também. Aí vovó, ela tá tratando a netinha, vai no shopping, compra um presentinho toda hora. É isso mesmo. E aí a gente veio para cá através do CRAU. E aí é onde que a gente conheceu vocês, se eu não me engano, foi em 2018, né? Nós viajamos junto para Campos. Para Campos. No Veredas Antigas. Isso. Para Campos. Foi Campos. Aquela farra boa que nós fizemos. Quando você falou desse Ministério Pelotão de Elite, nós tivemos o privilégio de participar. No meio do... E a gente meio que estava fora e a galera numa sintonia. Eu falei, caraca, a galera aqui é animada, né? É interessante a gente até pontuar, mas essa trajetória de cuidado, né? Nós tínhamos esses cursos aí. Depois a gente entendeu que a gente precisava falar diretamente aos homens e às mulheres. E as mulheres. E aí a gente começou a trabalhar com homem ao máximo e mulher única. Mulher única. Foi muito importante. Foi um boom que a gente deu. Você lembra, Carlinhos, quando que vocês começaram aqui com homem ao máximo e mulher única? Olha, em torno de 2014. 2014. Olha, a gente teve uma resposta muito, muito importante. Foi imediata mesmo a resposta. Foi imediato que a gente conseguiu identificar os homens em si, eles precisavam compartilhar, né? E as mulheres também, né? Nossa, as mulheres... Então, esse curso, Homem ao Máximo e Mulher Única, foram, assim, muito importantes. Eu vejo que, assim, esse carinho, todo esse cuidado, né, através da célula e com os cursos do Ministério da Família, são importantes, porque, como eu falei, nós viemos através do CRAU. A Monique voltou para cá, né, para a igreja, e eu me apaixonei pela visão. E aí, quando eu soube que tinha o Homem ao Máximo, eu já vinha procurando há um tempo o Homem ao Máximo para fazer, que um amigo falou comigo, eu comecei a ver, eu queria fazer, porque eu tinha sido ordenado diácono na outra igreja e tinha feito seminário. Mas sempre gostei de estudar, porque até eu me converter eu não lia, não estudava. Quando eu me converti, passei a ler, porque tinha que estudar. Fazendo seminário tinha que estudar, ler. E o Homem ao Máximo, um conteúdo assim, impactante, sabe? Muito relevante, bem ímpar. E eu falei, cara, que curso top, eu quero fazer. Eu ia fazer em Campo Grande, na PIB de Campo Grande. E aí, quando eu vim pra cá, fizemos o CRAU, aí um amigo do CRAU, que fez o CRAU comigo, falou, cara, eu fiz um curso lá de homem, tá, Homem ao Máximo. Hoje esse rapaz é da minha turma, que eu sigo com o currículo, ele é meu aluno. Ele que me direcionou, é meu aluno. E a esposa dele hoje é aluna da Monique. Que legal. No Integridade Sexual, ele está avançando comigo no currículo, está na 4ª turma, ele tinha feito o Homem ao Máximo muito antes de mim, em 2016. Não, primeiro semestre de 2017 que ele fez, aí em 2018 eu comecei. E hoje a gente está nessa galera aí que terminou todos os cursos, né? Dos 11 cursos do currículo Hombridade. E ele está caminhando agora comigo. Aí você vê como é que o reino é interessante, né? Nossa, né? O cara foi canal na minha vida. Amém. Hoje ele está caminhando comigo.
Então, e, assim, ele é um cara que eu vejo que é muito, assim, dedicado, esforçado e tem uma humildade absurda. O cara falou assim, pô, eu fiz lá atrás, mas ele, cara... Falei, mano, você é responsável por isso aqui, por eu estar aqui hoje. A responsabilidade é tua. Segura no peito aí. Existe essa troca muito grande, né? Então, você ministra para uma pessoa ou você é ministrada, daqui a pouco você está ministrando na vida daquela pessoa ali. Então, você vê que como é o Espírito Santo de Deus. Não tem essa questão de que eu sou mais capacitado, eu sou mais antigo. Não. O reino de Deus é muito diferente, né? Ele está ali operando com a palavra. Todos os cursos são extremamente bíblicos, né? Todos. Então, a palavra opera na vida de qualquer um para ministrar os cursos. O que eu acho interessante, Gilce, que assim, hoje em dia, os nossos cursos, ele é abençoador a outros ministérios, de outras igrejas, porque eles vêm se capacitar aqui. Eles vêm se capacitar aqui para levar para a igreja e assim... A gente é fruto disso também, assim. A gente tem sementinha ali. Vai alcançar outras famílias, vai restaurar outros lares. Sabe, eu fico assim... agora, né, Carlinhos, eu recebi o convite, né, do Carlinho e do Josiel para estar junto com o Jário, né, na caminhada da coordenação dos homens. Então, são 45 turmas esse semestre de homens. Eu fiz uma conta rápida. Jairo, você já reparou que a gente está ministrando a 45 turmas indiretamente? Nós temos uma responsabilidade. Nossa, são 450 homens debaixo da nossa autoridade espiritual. Aí ele, rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, Jairo, e bota 3 por família. Quantas? São mais de 1.200 pessoas. Que a gente tá... Agora, eu imagino vocês, que estão desde o início, quantas famílias vocês pastoreado estão pastoreando hoje? O curso. Hoje, nós temos, nesse semestre, a gente está em torno de 1.600 pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas. São em torno de 160 turmas. São 164 turmas. Né? E nesse semestre só. É interessante que a gente vai ver que as IBAs também, né? As filhas, não somente, né? As igrejas filhas também estão com cursos. Então, você vê que no ano, a gente tem aí na IBA, né, como um todo, um grande número. O AN também é bem forte, né, dentro do nosso ministério, né? Ele é bem ativo, né? O AN é ativo, o AN está com... O negócio os jovens têm mais dificuldade, horário, faculdade. Né? Então, a maioria das turmas são online. Mesmo assim, estamos, acho que, com 5 turmas ou 6 turmas. 6 turmas de um ano. 6 turmas. O formato são 10 casais, 5 casais, né? 10 pessoas, 5 casais. Mesmo formato casados, né? É que nós nunca fizemos. Pais, Nós fizemos o casados e ministramos casados, fizemos pais, ministramos pais, né? Porque a gente já era... Na verdade, a gente nem era casado, né? A gente era, como se diz no mundo secular, mancebado, né? Vivia em pecado, no pecado da fornicação. Aí Jesus veio e falou, vem cá. Vem cá, menino, mas sossega aqui. É isso que Deus faz, né? Aí Deus transformou aquele velho homem numa nova criatura. Ajusta a vida, né? E organiza as coisas que precisam ser organizadas. Eu vejo, eu tenho um vídeo, um VHS não sei se é VHS ou DVD. Não, é DVD já. Quando eu me converti em 2011. Imagina um cara que estava assim, com raiva do mundo, o carrancudo era eu, na primeira fileira da igreja, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Assim, ó. O Espírito Santo muda o nosso semblante. Isso muda. Ele entra, faz a gente nova criatura, né? Segundo aos Coríntios 17, o apóstolo Paulo fala, isso que tudo se fez novo, nova criatura as coisas velhas se passaram, e o Espírito habita na gente, nova criatura. E a gente vai, como vocês, transbordando esse amor de Jesus na nossa vida, né? Através da nossa vida dos outros casais. E assim, como eu estava falando, vocês, uma responsabilidade assim, cara, de 1.600 pessoas, mais ou menos, multiplica aí por 3 novamente, como eu fiz a minha conta, sempre é essa. Esposa, né? 1.600 multiplica por 3, gente. São mais de 5.000 pessoas. Você tem essa resposta, como nós já temos tido, né? Como teve na formatura de homens... mulheres tanto testemunho do que aquele curso fez na vida do marido. Que foi demais. Então, quando você está ministrando para uma mulher, para um homem, você sabe que aquilo ali vai impactar não somente a vida dela, né? Alcança a família num todo. Alcança a família como um todo. Eu acho que isso só foi possível também porque a gente tem uma equipe de coordenadores, né? Líderes muito comprometidos. Que estão disponíveis, né? Disponíveis. Os coordenadores, né? A gente tem a Alexandre Simone,
do Casados. O nosso líder, Josiel, que tudo que a gente coloca para ele, Josiel, vamos fazer Josiel isso. e Silzi, realmente... Eles estão ali sempre disponíveis. Vambora. Apoia a gente Josiel, e sonham com a gente. Sonham. Né? Então, ele participa desse sonho, vamos em frente. Então, a gente tem como coordenador de Casados para Sempre Alexandre Simone. Né? Alexandre Simone. A gente não pode deixar de agradecer no início, Rodrigo, né? Rodrigo Silveira, também estava à frente do Homem ao Máximo. O Rodrigo foi benção. Jário agora assumiu também com apoio. Antes de Rodrigo, estava Marcelo Tenório e Cristiano, né? Que estão em Guaratiba, né? Marcelo e Tenório. E eles continuaram em Guaratiba, implantaram lá e tá fluindo lá, tá voando. O Cristiano esteve aqui na banca comigo falando sobre hombridade umas 2 ou 3 vezes. E eu vou estar lá em breve na igreja deles levando uma palavra lá, um bate-papo reto no culto dos homens. Papo reto. E aí a gente tem os coordenadores do Duan, Douglas e Érica, né? De Mulher Única, a gente tem a Shirlene, né? Minha grande parceira. A Gilce, temos uma Mulher que Prospera. Eu, Ângela. E tem um grupo, né? Porque nas mulheres... Edgar e Débora, né? Edgar e Débora. Miguel e Fabi no Crau, né? Agora, né? Miguel e Fabi no Crau. Nossa, então... Muita gente, né? Muita gente. Muita gente. E nas mulheres nós fizemos um pool, né? Porque não dá mais. As mulheres são mais de 50 turmas, né? Entre mulher única e mulher semestre são 60, não é isso? Mais ou menos que tá? Eu acho que mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Tem os outros cursos, mais de 60 turmas. Mais de 60, né? Vai ultrapassar 60 se abrir essa nova turma da Flor da Pele. Vamos falar já desse novo curso aí. Esse curso é especial, hein? Agora, eu conheço a altura do livro, hein? O interessante também é que em 2017... a gente viu uma necessidade de ministrar o coração, né? A gente começou a trabalhar com veredas. E, cara, em 2018... Vou te interromper, isso aí, eu sou apaixonado por isso, tu sabia? A gente foi fazer uma capacitação em São Paulo, né? Passamos 10 dias. Né? Você e Gilson. Eu e Gilson. Aí a gente foi 10 dias que transformaram nossas vidas. Mais uma vez, né? E aí a gente começou a ser multiplicador do Veredas, né? E aí a gente veio trabalhando essa ministração ao coração. Foi uma ferramenta que veio somar nesse conjunto todo, né? Eu entendo o seguinte, que se hoje nós somos o que somos, é fruto de todas essas ferramentas, né? Com certeza. Você vê que a gente vê, quando as pessoas são curadas, são tratadas, você tem célula, né? A pessoa está em célula, a pessoa está inserida na igreja e com os cursos não tem como a gente não prosperar. Carlinhos. A igreja em si, ela não tem como, porque você consegue trabalhar diversas áreas, né? Utilizar diversas Porque usa as ferramentas certas para cada situação. Trabalhar. Essa visão é aquilo que eu falei, que eu me apaixonei. Quando eu falei que, cara, que eu sou apaixonado pelo Veredas, é que eu fui ministrado muito no meu coração no Veredas. Meu coração foi muito ministrado. Nós fomos lá para Campos, né, com vocês. Isso. Foi o primeiro que nós fizemos, o convite de vocês, né? Inclusive, vocês tinham convidado. A gente tem que pedir perdão, porque nós aceitamos de cara o convite de ministrar casados, né? Porque a gente estava meio machucado, aquela coisa toda. E nós entendemos que a gente tinha que ser tratado, o nosso coração. Essas coisas ministeriais que o homem entra na frente de Jesus, tomando a frente. A gente acaba ficando magoado, a gente olha para o homem, a gente acaba pecando, porque a gente magoa. E não é Deus, não tem culpa de nada, é o homem que erra. Deus não erra, é o homem que erra. Com certeza. E a gente foi muito bem ministrado lá. Né? E depois aqui também, vocês fizeram 2 aqui. Foi um lá num colégio. Foi Vencendo a Ira e um outro. Fizemos o Abençoando Gerações. E Transformando Corações. Acho que foi Transformando Corações. Foi Transformando Corações. Teve 2. Não, a gente fez um Fortalecendo Relacionamento. Fortalecendo Relacionamento. Foi o que nós fizemos. Não. Foi Vencendo a Ira, Fortalecendo... A gente fez um lá no colégio. Isso, foi Abençoando Gerações lá. Isso. E aqui na igreja, acho que foi Vencendo a Ira. E lá foi Abençoando Gerações. Abençoando Gerações. Isso. Nós ficamos como... A gente pretende voltar. Eu quero. Eu tô sentindo falta. Carlinhos. Vamos voltar com o seminário. Vamos trabalhar, Carlinhos. Nós tivemos aí alguns percalços, né? Um foi a pandemia. A pandemia nós aprendemos a ministrar online, né? Eu acho que Deus uma nova ferramenta, né? Deus abriu portas pra gente, né? A pandemia para muitos foi um caos total. Além do caos, Deus mostrou para tem isso aqui. Eu preciso que vocês aprendam isso.
e nós aprendemos. E hoje a gente consegue ministrar para o mundo. Né? Nós fizemos o treinamento, participamos do treinamento, né, de liderança com vocês do Casados Online. Primeira vez eu pro Carlinhos. Carlinhos, cara, eu não sei como é que vai ser não, Carlinhos. Preocupado. Carlinhos, olha só, presencial é uma coisa, cara. Eu já fiz presencial, agora ministrar online, fica tranquilo, esse jeito do Carlinhos. Já vai dar tudo certo. Fica tranquilo. É tranquilo, você sabe ministrar. Isso. É tranquilo. E foi. Foi bênção. Então, Deus mostrou essa ferramenta pra gente. Então, a partir dali, por exemplo, nos cursos online, a gente ministra. Já tivemos alunos de Portugal, treinamos liderança de Orlando. Nesse último não tinha o pessoal de Portugal? Tinha. No último treinamento de líderes, de Espanha, tinha gente Portugal, da Espanha, Estados Unidos. Esse último agora a gente foi da Espanha. Foi da Espanha, né? E nós treinamos o Brasil inteiro hoje. As turmas, por exemplo... Na última formatura de Mulher Única, tinham mulheres que viajaram de Florianópolis, vieram de outras cidades do Brasil. Treinamento aqui? Não, para formar nas turmas de Mulher Única. Elas saíram, elas eram alunas online. E elas se organizaram para vir dos seus estados para a formatura de Mulher Única. Olha, caramba! Gente, isso é demais. Como abrange. Que legal, hein? O reino não pode ficar parado. Eu acho que é interessante a oportunidade que Deus está nos dando de levar a IBA a outros estados, né? Então, a gente sempre fala, né? Nós somos da Igreja Batista Atitude, né? Mesmo sendo online, mas a nossa meta é criar um líder de casais em cada estado. Bênção em glória. Em cada estado do Brasil. Eu creio, já vejo pela fé. Nós já estamos aí caminhando em muitos estados. Muitos estados a nós gente está botando ali. É interessante que eu recebo fotos de formaturas, né, frutos dessa igreja. Né? Então, a Igreja Batista Atitude está sendo conhecida. O coração transborda de alegria, né, gente? Muita alegria. Cara, imagina assim a alegria que vocês devem sentir. Caramba, a gente começou lá atrás, nós aceitamos o desafio e hoje olha o que Deus está fazendo, tem feito através da nossa vida. A gente tem instrumento, a gente deve agradecer, falar, Senhor, muito obrigado. Que privilégio. Isso tem o cumprimento da profecia, né? Porque quando nós chegamos, o pastor Josué colocou isso para gente. Nós vamos Vocês tomaram posse. Um polo de treinamento na área de família. Né? Então, tudo que ele colocou para a gente... Está se concretizando. Se cumpriu. Tudo. Se cumpriu. Então, hoje a gente tem uma igreja que ela vive isso, ministério. Então, é muito interessante ver a integração da igreja, a integração das células. Quando liga um líder de célula e fala assim, eu preciso que vocês coloquem esse casal aqui da minha célula. E a gente tenta atender... Já direciona para vocês, né? Já direciona. Já, isso é importante. Essa integração é extremamente importante dentro de uma igreja, né? Em célula. O que a Júcia, né, ela acabou de falar. Eu acho que para um líder, né, realizar o trabalho dele, ele precisa do apoio do pastor da igreja, né? Então, e nós tivemos isso. Se nós conseguimos realizar, porque tivemos o apoio. E a bênção. Então, né? A bênção. Eu acho que alguns líderes, alguns pastores vão estar ouvindo isso aí. Né? Amém. Se você como pastor, quer que sua igreja evolua, invista nos seus líderes. Apoiem os seus líderes. Né? E nós fomos apoiados. Né? Nossa igreja é aberta para isso. A gente está aqui, né, e Carlinhos, disponível, né, para isso, né? Inclusive, você, como a Monique falou aqui, né, vocês têm se colocado muito à disposição de outras pessoas, de outros ministérios, vêm aqui para se capacitar, fazer os cursos conosco, né? Seja o Casados, o Paz, o CRAU, o ONE, seja o Currículo Hombridade, o Currículo das Mulheres, né? Enfim, tem sido bênção. Quer dizer, a igreja ela tem multiplicado em outros arraiais que não seja o nosso também. Não só a IBA, a Igreja Batista Atitude, como você falou, tem em vários estados. Hoje somos o quê? 40 igrejas em média? A gente está caminhando para 50, mas vamos fechar o ano com 60. A meta é fechar o ano com 60, né? Ou seja, 60 igrejas. Isso. Benção. Imagina as 60 igrejas com ministério de família caminhando como é aqui. Amém. A maioria delas estão caminhando. Eu vejo que todas vão estar nesse caminho. Todas. Eu vejo isso. Um ponto até importante que você colocou aí das igrejas que vêm em capacitação, isso fez alvo até da nossa ficha de inscrição. Então, nós fomos modificando a ficha de inscrição. Hoje a gente coloca lá, qual é a sua igreja? Você é membro daí? Não. Aí ele coloca o nome da igreja... o que você realiza? Aí muitas falam assim, eu sou da igreja tal e eu sou líder de mulheres. E ela quer fazer mulher única. Ela tem que fazer.
Tem que fazer. Então, a igreja, ela tem que tentar abrir porta para essa... Por exemplo, eu sou pastora da igreja. A gente traz essa pastora para fazer o curso. Amém. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido de capacitar lideranças que querem conhecer os cursos, né? E também fazendo um trabalho assim, muito próximo com as instituições fundadoras, né? Com o MMI, com o UDF. Porque a gente tem que seguir a regra deles, né? A risca, né? Porque é um formato que... obediente. Debaixo da bênção. Debaixo da bênção deles, né? E assim, por isso que o nosso ministério aqui da família, ele tem crescido exponencialmente, porque vocês têm essa visão e seguem a risca, tem esse vínculo direto com eles, esse elo com eles, né? Direto, né? Com os líderes lá dos ministérios, Estávamos lá né? agora, né, amor? Estávamos na nós UDF. Estivemos lá na UDF. Eu acho muito importante. Quando você assume uma liderança, você tem que ter, tem que se organizar para capacitação, né? Então, a gente mantém sempre esse elo... E receber essa bênção, né, amor? Com a UDF e o MMI. Por quê? Porque isso faz um elo, forma um elo. Né? E aquilo, a gente entende, né? O nosso pastor nos ensina isso e entende que a gente tem que estar debaixo de uma obediência, de uma bênção. A gente está ali. Seguir a visão, vocês tomaram posse da visão do pastor Josué, se capacitaram, vem se capacitando cada vez mais, né? E, inclusive, agora a gente tem uma bênção extraordinária que chegou aqui. Deus usou, né, Gilce? Alguém aqui nessa igreja que capacitou de uma forma extraordinária. 2 mulheres incríveis. Conhece a senhora Gilce e a senhora Beth? Isso foi o... Fala um pouquinho desse novo nós curso. Nós escrevemos o curso A Flor da Pele, é um curso de sexualidade para as mulheres, porque é uma temática que está na maioria dos cursos, né? Sim. O Mulher Única tem o Poder do Sexo, que é um capítulo. O Homem ao Máximo fala também. O Homem ao Máximo Comunicação, fala. Sexo e Dinheiro. Integridade Sexual, que é o curso que eu estou ministrando agora. Inclusive, eu preguei sobre esse tema na nossa igreja de Botafogo, para os homens lá. Amém, isso. Falei sobre isso, que é um tema importante, né? As mulheres estavam muito ansiosas para implementar a integridade sexual. Mas ele é um curso mais ingênuo, né? Ele é um curso que fala de santidade, de presença de Deus. Mais para jovens. Direcionado para os jovens. Quando veio comunicação, sexo e dinheiro, as mulheres ansiando ali a comunicação, sexo e dinheiro. E nós vimos que a gente precisava de um curso que tratasse as dores, que desse conhecimento, que pudesse restaurar, né, exatamente os problemas de sexualidade que muitas mulheres possuem, para que elas consigam visualizar o que elas podem modificar sozinhas e aonde elas precisam de ajuda. Então, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração, e a Beth também, que também é sexóloga. Presta o livro aqui que eu vou mostrar para o pessoal de casa, para eles poderem ver. Também é sexóloga. Aqui. Rodrigo, se puder dar um alô aqui, o pessoal vê o livro. E nós escrevemos esse livro ali com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, e foi muito interessante, porque tem capítulos que a gente leu depois, falou, eu escrevi isso, aí eu falei, não fui eu, foi Deus. Espírito Santo. Deus que mandou, e eu falei, eu não teria capacidade de escrever. A gente, quando está debaixo da graça, né? É a graça de Deus. De Deus, ele capacita de uma forma extraordinária. Então, nós começamos agora, são 4 turmas fluindo. Esse curso, ele foi transformador para a minha vida, assim, em termos de ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Até porque eu estou saindo estou num tratamento de câncer. Deus te usou nesse momento de dor. Você não parou naquele momento. Não parei. Eu achava incrível, eu falava, Will, não sei como que ela consegue. Eu não parei porque é maior, entendeu? Tudo que Deus fez na minha vida é muito maior do que eu pudesse estar sentindo ou passando, né? Então, foi o mover, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida. E o maridão, apoiando o tempo todo? O marido foi alguma coisa que Deus me deu, ele está do meu lado ali para tudo. Essa coisa linda. Quando eu fui fazer transplante... Meu amor, né? Ela fala de questão de falar. Ele ficou internado comigo ali, sabe? Isso é ser literalmente uma só carne, o que a gente aprende, né? Sem poder sair do quarto. Porque ele não podia... Não podia sair. Não podia sair. Imagina um homem que aceita ficar dentro de um hospital internado com a mulher sem poder sair do quarto. Quantos dias É você muito ficou? amor. Desculpa. A minha previsão de internação para o transplante era de 30 dias. Né? Com muito sofrimento, era o que eu recebi a fala, e em 16 dias eu estava em casa. Glória a Deus, Deus é fiel. Mas eu até falei agora... É serva, né? Você é serva, né? Por isso. Deus é bom demais. Quando eu internei as mulheres, né? Olha como é bom ministrar para as mulheres. Elas começaram uma reunião de oração até eu sair de alta. Benção. E elas me sustentaram ali, meu marido ali do meu lado, minha irmã que ficou comigo.
Então, minha irmã Glória, assim, largou tudo. Filho, neto, marido. Eu lembro falou, que nessa época vou aí internar com você. o Ministério dos Homens também era Rodrigo e Jairo à frente. A gente, em todas as turmas, né, eram comunicadas para estar orando, intercedendo, o pastor na igreja. Na igreja. Você é amada. E eu falei, meu irmão, ela falava assim, eu falo, cara, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio aí, Deus vai tá curar, nesse irmã negócio. Gilce, vai curar, eu tenho certeza. Em meio a essa turbulência, esse câncer, né, que a Justiça passou, a gente plantou a igreja no Meia. Nós, isso, né? estávamos implantando a igreja no Meia. E em meio a tudo isso aí, Deus foi fazendo, e a gente está vendo a igreja aí Dando frutos, né? Para ser inaugurada, né, agora em novembro. Era o Point na época, era né? Agora Nós implantamos o Point. E a gente percebe o carinho de Deus, né? Isso tudo foi no momento de dor nossa. Deus nos permitiu viver essa alegria, esse mover. Nós tivemos agora esse semestre agora um crescimento nos cursos muito grande, né? Muito grande. E aí em meio a muita dor, né? A muita luta, graças a Deus. Deus tem honrado a Gilce em termos de recuperação, né? As pessoas têm cuidado da vida dela com muito carinho, a médica, a gente ora mesmo. A doutora Jussara, que falou assim para mim, né? Ela não é do meu plano de saúde, não é nada, ela falou assim, eu vou cuidar de você. Enviada por Deus mesmo, né? Deus, ela falou, vou cuidar de você. E é uma especialista na minha doença, no mieloma múltiplo. Ela falou assim, eu vou cuidar. E ela vai para congresso, estudar e apresentar trabalho e aprender. E o que ela aprende de mieloma, ela fala para mim, isso aqui é o novo protocolo. Que e eu falei, só Deus para botar uma pessoa com tanto carinho, com tanto amor na minha vida. Gilce, assim, a gente fica muito feliz, sabe, e estar com você aqui na mesa, porque o Carlinho esteve aqui, né, no Currículo Hombridade, a gente gravando aqui. Sim, o Carlinho esteve aqui. Falei, pô, Gilce tem que ficar boa logo, que é para ela sentar aqui. A gente deu, Carlinho, trazer você e Gilce aqui. Tem que falar da implantação do ministério. Foi. Não foi? Eu falei, Carlinho, Gilce tem que estar boa logo. Precisa vir. Pô, vocês tinham que ser os primeiros. E aquilo, sabe, para mim, tipo assim, vocês tinham que ser os primeiros. Mas Gilce não podia, né, sair de casa ainda, né, não estava saindo. Mas então, Gilce, você falou do curso A Flor da Pele. A gente vai marcar um dia para falar só dele. Vai vir você e Beth. Vamos falar só dele, aí você vai poder sabatinar e falar para a mulherada aquilo que elas estão prersando ouvir. Eu tenho certeza que aí depois disso, aí esse curso... Aí, ó, bota aí umas 10 turmas. Eu tô... Sexualidade. Ô, Carlinhos. Ô, Glória. Ô, Glória. Eu sigo o líder, meu irmão. Ô, Glória. O líder tá falando, eu vou. Então, assim, eu queria, assim, dizer que, pô, a gente fica muito feliz, sabe? De estar recebendo vocês aqui. E a expectativa é... Monique tá fazendo o curso, né? E foi como ela falou. As expectativas são altíssimas, né, Carlinhos? As expectativas são altíssimas. Ô, Glória. Que cara de Carlinhos. Tá só começando, calma. Oh, meu Deus do céu. Então, gente, assim, o nosso podcast não tem uma duração muito longa, né? Amém. A gente deixa aqui um gostinho de quero mais. E o importante é que as pessoas conheçam a raiz, né, do nosso Ministério da Família, e vocês foram a semente desse ministério, aqueles que implantaram aqui. Então, assim, porque eu queria muito ter trazido vocês lá no início, devido a todo o processo que você passou, né? E hoje a gente vê que, em nome de Jesus, você está curada, sabe, Gilce? Assim, eu vejo... E como você falou, mesmo em casa, com todo o processo, estava trabalhando, escrevendo o livro, e cuidando, dividindo as turmas, e liga para uma, liga para outra. E o Carlinho corre aqui, o Carlinho corre para lá, né? E não respondia a mensagem. A Monique dizia para mim, a Gilce não para nem de responder mensagem. Ela responde todas. Eu falei, Monique, isso é o Espírito Santo tá cuidando dela, e ela tá ali, que ela se sente importante de uma maneira que Deus está cuidando dela, ela está cuidando de famílias. Eu recebi uma profecia, uma palavra de Deus direto no meu coração. Trabalha para mim que eu vou trabalhar para você. Então, assim, todas as vezes que o inimigo bota na minha mente que eu tenho que parar, vem sempre isso que Deus falou, trabalha para mim que eu estou trabalhando para você. Então, eu creio que na vida de vocês é assim. E eu vejo esse milagre na sua vida. Enquanto você está trabalhando, é um milagre. O milagre aconteceu. Amém. O milagre aconteceu. Amém. E creio que, assim, vocês têm sido um canal de bênção muito grande. A gente fica muito grato pela presença de vocês aqui. E eu me sinto muito honrado de estar
caminhando com vocês no Ministério da Família, né? Nós estamos caminhando. Estou com o Carlinho, né, no Ministério Hombridade. A gente está ombreando, né, Carlinho? Opa. Ali nas trincheiras ali, né? E a gente agradece muito o trabalho que vocês estão fazendo na Hombridade. Eu acho que tem ministrado o coração dos homens. Temos tido feedbacks maravilhosos, né? Amém. E a gente gostaria também de destacar esses 2 cursos novos que nós estamos aí plantando. Paternidade Bíblica. Alcançando o coração. Educando filhos à maneira de Deus. O filho à maneira de Deus. Né? E a Flor da Pele, são os 2 cursos. E a Flor da Pele. E também estamos para implantar a preparação para a chegada do bebê. Isso aí vai ser top, hein? Que eu acho muito também importante. E o nome do ministério é Paternidade Bíblica, não é isso? O ministério é Paternidade Bíblica. Da UDF. Né? O currículo seria Paternidade Bíblica, aí vem esse que o Michel, né, tá fazendo com a esposa. Isso, com a Natália. Michel e a Natália, né? Que vou trazer eles feedback, que tem uma aluna minha que está fazendo. A gente vai trazer eles aqui. Gostando muito, que Deus está mudando, transformando a família. Eu estive falando com o Michel, falei, Michel, já vi com a Natália uma data para ela vir aqui que vocês têm que falar. O curso é lindo. Tem que falar. O curso é lindo. O curso é lindo. E a preparação para o bebê também, o outro curso, que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Eu volto a falar, nas áreas que a gente cuida do casal como um todo. Exatamente. Né? E é interessante quando a gente fez o curso, a gente pôde ver que o bebê interfere na harmonia do casal. Sim, muda tudo, né? Como lidar com isso. E esse curso, ele vai ajudar muito, né? Traz as ferramentas para esses momentos, né? Fora de para ajudar. Muito legal. E um ponto que eu queria colocar para as famílias, né? Nós vimos vários modelos de família. Então, eu queria colocar para as mulheres, principalmente, já que eu faço parte do grupo e do treinamento de mulheres, não desista da sua família. Amém. Não desista da sua família. Você tem instrumentos, você tem cursos, você tem pessoas que vão fazer parte do seu círculo de oração. Hoje eu tenho intercessoras na minha vida, intercessores enquanto igreja. E você, às vezes, se sente muito sozinha, você não tem quem possa te ajudar, quem possa te orientar. Então, procure a igreja. Aqui a Igreja Batista Atitude está aberta. E se você fala, mas eu não sou da igreja, isso não importa se você é da igreja. Nós aqui temos um local para te atender, um curso para te abraçar, e você vai começar a ter forças para lutar pela sua família. Então, venha para cá, você mulher, você homem, casal que está, às vezes, sem esperança, vendo... Filhos também, né? Isso, filhos, né? Casamentos que estão desestruturados, filhos com problemas. Vem para cá, vem conversar com a gente. No currículo Hombridade, a gente tem um currículo para solteiros, que está dentro, né, dos cursos que os homens casados fazem. São 11, os jovens solteiros podem fazer 6. Olha só. Olha que benção. Tem ferramenta para todo mundo. Então, tem ferramenta. Aproveitando, nós somos uma igreja em célula. Nosso ministério ele tem como objetivo apoiar a visão celular da igreja, ou seja, apoiar através dos cursos, né? Nós temos também nossos retiros, jantar de casais, ou seja, todo o envolvimento para cuidar da sua família. Nosso cruzeiro, né? As inscrições são abertas. Nosso cruzeiro também. E eu gostaria de deixar uma palavra. Chique. Você que não tem igreja, você que não tem, vem para a nossa igreja. Nós temos aqui um enorme interesse, não de cuidar somente de você, mas de toda a sua restaurar geração, a sua família. Né? Então, venha conhecer. E você que quer implantar um ministério de família na sua igreja, pode nos consultar. A gente tem um enorme prazer de ajudar nesse processo de gestão que nós adquirimos ao longo dos anos aí. Venha nos conhecer, compartilhe. Onde nós vamos estar agora, em outubro, né? Dia 13 e 14? Dia 13 e 14 nós vamos estar em Friburgo, né? Não, para Friburgo. Vamos estar falando também sobre Ministério de Família. Então, amém. Vocês vão estar lá levando a palavra lá? Lá, isso, na Igreja Batista Betel. Que então, benção. Pode procurar o pastor lá na Igreja Betel. Isso aí. Eu quero estar lá também. Ó, vocês vão aprender muito, viu? Vai lá, hein? Vai ser maravilhoso. Carlinhos, isso que você está falando aí, a gente consegue, eu sempre falo aqui nos podcasts, mas nas nossas redes sociais, né? As pessoas podem entrar nas redes sociais que elas conseguem ter uma ideia de tudo aquilo que a gente oferece aqui através dos cursos, de todo o Ministério da Família, dos encontros de casais, né? Como a Dilce falou, vai ter o nosso cruzeiro. Vai ter o nosso cruzeiro. Nós temos, né, através da ferramenta que é o Instagram, né? O Instagram do Ministério da Família IBA. Tem um Casados para Sempre IBA, tem o Mulher Underline, Única Underline IBA. Tem o Hombridade também,
pode seguir lá no Hombridade, porque a gente tem todas essas ferramentas aí disponíveis, né? No próprio site da igreja também. No site da igreja também direciona para o Ministério da Família, né? Então, você de casa aí, vocês têm várias plataformas digitais para poder descobrir e se inteirar daquilo que vocês precisam, estão necessitando nesse momento. Mas antes disso, eu queria pedir vocês que inscrevam-se aí no canal, ative esse sininho que está aí, ó, dá um cliquezinho, ele vai fazer um barulhinho, tlim, ó, ouviu, né? Clica no sininho e bota todas, porque todo o conteúdo que chegar da Igreja Batista Atitude, vocês vão ser comunicados e informados. Curte, compartilha aí, porque esse casal aqui é bênção, viu? Eu quero agradecer vocês agora pela presença. Chegou o nosso fim. Amém. Amém não, acabou. Nós agradecemos muito a vocês também. Ter um momento da gente compartilhar coisas de Deus na nossa vida, né? Isso é maravilhoso. É rico demais. E, como eu falei, né? Quem diria, né? Que aquele cara lá do mundão, né? Que essa varoa valorosa aqui, na época, uma menina orou tanto e ia estar sentada aqui junto com pessoas, líderes em excelência, podendo falar da palavra de Deus. Como você falou assim, né? Mulher não desiste. Eu vinha de uma geração familiar falida. A minha avó se separou do meu avô. E, assim, a minha avó é viva. Meu avô já faleceu. Casou, mas gostava do meu avô. A minha mãe se separou do meu pai. Minha mãe faleceu. Ela casou novamente, mas ainda tinha algum sentimento pelo meu pai. Isso vinha na minha família. Mas na hora que eu decidi, não. Vou quebrar isso. Vou quebrar isso. A minha família é de Deus. Amém, amém. E eu lutei, hoje está restaurado. E amém. Assim, essa maldição foi quebrada. Então, amém. Persiste. Glória a Deus. Se você colocar Deus, né, sozinha é muito difícil. Com Deus e a ajuda do povo de Deus, tudo fica mais leve e você consegue. É uma família, né? Amém. O povo de Deus, por isso é que somos chamados de irmãos. De irmãos. Isso é verdade, né? O sentimento é esse. Quando a gente fala em veredas, a gente fala que a gente precisa fechar as portas. Né? São portas abertas que às vezes você não se dá conta, mas você precisa fechar a porta. Amém. Você fechou essa porta, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Minha geração não vai haver mais. Os nossos filhos aí, nós cremos nisso, né? Que a geração dos nossos filhos jamais nem pensarão nisso. Amém. Vão seguir aquilo que Deus criou, né? Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Carlinhos, muito obrigado. Obrigada, Gilson, muito obrigado. E a flor da pele, hein? Não esquece, a flor da pele. Vamos marcar. Marca com Beth lá. Galera, vocês vão gostar. Esse é a flor da pele aí, rapaz. Ô, glória. Gente, obrigado. Monique está vivendo isso, né, Monique? É maravilhoso. Obrigado muito vocês. Obrigado. Ter vocês aqui, você não tem noção de como isso é especial para os nossos corações. Amém. Né? Nós somos fruto, né? Nós somos frutos. Aí, vocês plantaram, a gente está aqui, né? Que bom. Está multiplicando. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, a gente que agradece muito e a gente espera poder estar junto com vocês caminhando aí por longos anos. Amém. Sendo feita a vontade de Deus, assim seja. Pessoal de casa, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui muito com obrigado, vocês. tá? E curte, compartilha, comenta. Não deixa de se inscrever no canal e até mais um podcast do Ministério da Família. Saúde, paz e prosperidade. Valeu, galera! Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.